Parte 2, focados. Ao orar, os seus dias se tornarão objetivos em lugar de subjetivos, cheios em lugar de vazios, esperançosos em lugar de desesperados, vibrantes em lugar de desocupados. Ele nos elegeu nele. Jesus planejava. Como membro da divindade, o Filho, junto com o Pai, fez este plano na eternidade passada. Como também ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Efésios 1, 4, 5. Preste atenção neste versículo, nos predestinou para si mesmo. Deus nos criou para a glória dele mesmo. Por isso precisamos viver em obediência a Deus, porque senão fugimos totalmente do propósito de Deus nos salvar para vivermos para sempre com o Senhor. Por isto, preciso proclamar o Evangelho para que vidas sejam salvas e transformadas em Cristo Jesus através da cruz. Porque o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Muitos me ouvem me ouvem, mas não dão crédito à palavra que eu falo. Mas aquele que dá crédito será salvo. Eu tenho experiências com Deus. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Sei, se você der crédito e levar a sério o evangelho, a pregação, pode ser minha, pode ser de outro evangelista, você será salvo, porque está obedecendo a palavra de Deus. As pessoas são salvas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação. Como crerão se não há quem pregue? Se eu não vier aqui ou for nas ruas falar de Deus, que Deus escolheu o homem para falar dele, não os anjos. Quem vai pregar o Evangelho sou eu e você, para que vidas sejam salvas. Assim deixou Jesus, o exemplo e deixou os discípulos para fazer isto. Voltando ao livro, obviamente você e eu nos beneficiamos com o plano de Deus. Você não fica feliz porque havia um plano? Você não fica feliz porque havia um plano? Você e eu também precisamos planejar se vamos nos focar em cumprir os propósitos de Deus e abençoar os outros. O propósito dele para você levará a vida inteira para se completar. E se você tentar olhar adiante para a sua vida toda de uma vez, provavelmente se sentirá sobrecarregada, mas se partir os seus objetivos e desejos em pedaços e partes menores e se focar neles, você achará mais fácil lidar com eles, com esses objetivos a serem alcançados. Que melhor pegar em partes do que um todo, do que totalizar, melhor pegar em partes. Nessa área que eu quero focar em Deus, nessa parte, então eu vou, me esforçar para isso. Então aí é que a proclamação veio a programação vem ao resgate. Quando você faz uma programação para cada dia, pode encaixar 1 ou 2 passos. Você programa cada dia 1 ou 2 passos a mais rumo aos seus objetivos com o seu plano e uma programação na mão e no seu coração. Você pode então passar para a próxima fase da realização. Você pode passar para uma fase de realização dos propósitos de Deus. Você pode prosseguir. E ela ensina. Refletindo em seu coração. Propósito ou foco tem a ver com estar pronta para fazer a vontade de Deus. Jesus estava determinado a prosseguir para Jerusalém, apesar de saber o que o aguardava. Ele é o modelo do tipo de determinação que deveria caracterizar a sua vida também. Pense no seu nível de firmeza. Você é focada ou distraída facilmente dos propósitos de Deus para a sua vida? A distração está em todas as esquinas quando o plano de Deus não está claramente fixado na sua mente. Os anjos o serviam. O Pai sustentava o propósito de Deus na sua vida. Não virá sem a provisão dele em pelo menos 2 áreas. Da mesma forma que foi verdade no caso de Jesus.
a provisão do Pai. Deus, antes de fazer assim, eu fiz a oração: ai, Jesus, nos dá força para cumprir os seus propósitos nesse dia, Pai. A minha irmã que está me ouvindo agora, renova as forças dela, os objetivos dela neste dia, Deus. A provisão do Pai na tentação. Como Deus, Jesus não poderia pecar, mas a intensidade de cada tentação que ele enfrentou foi severa. Durante aqueles momentos, quando Jesus estava sob a coação física extrema, o Pai proveu sustento angelical. O primeiro foi durante os 40 dias de tentação por Satanás, enquanto Jesus estava privado de comida e água. Esteve no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás, estava com as feras e os anjos o serviram. Marcos 1:13. O outro foi, o 1 eu falei, agora o 2. Foi no jardim do Getsemane, quando Jesus lutava com o seu propósito. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíram no chão. Lucas 22, 43, 44, porque Jesus ficou com a cabeça entre as pernas, e essa posição de cabeça muito baixa leva o sangue, né? E por isso que ele suou sangue. Essa posição de ficar com a cabeça muito abaixada entre os joelhos, e Jesus orou fervorosamente, por isso que ele suou sangue. Essa posição, Elias também ficou assim, né? Em meio à agonia dessas duas tentações, para abandonar a confiança no Pai, o pai sustentou seu filho, né? Duas tentações para Jesus abandonar a confiança no Pai. O diabo tentava, né? E aí então o Pai sustentou o filho, e ele sustenta a mim e a você também nestas horas de pressão muito forte. Os anjos foram enviados para servir a Jesus e fortalecê-lo. Deus também fez provisão para você e para mim. Até na área da tentação, ele tem um plano para você. E sabe que o pecado pode obstruir um cumprimento do seu plano. Então, como Paulo explica, mas Deus é fiel e não deixará que sejas tentado além do que possa resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que o possa suportar. 1 Coríntios 10, 13. Deus dá prova, mas dá o escape para que você possa suportar as tentações. Deus é fiel. Permita que esta verdade renove o seu coração. Deus nem sempre removerá as suas tentações, porque ao resistir, elas fortalecerão a sua fé nele. No entanto, ele promete impedir que a tentação se torne tão forte que você não possa resistir a ela. Faça o que fizer, não tente lidar com a sua tentação sozinha. Por meio da oração, a assistência da palavra de Deus e o apoio dos outros, Deus provê o caminho para você permanecer fiel quando for tentado. Deus providenciará a saída. A provisão do Pai para todas as necessidades da vida. Paulo tinha uma abertura com Deus, um relacionamento pessoal com o seu filho, o Senhor Jesus. Por isso, Paulo pode trazer uma promessa de provisão de Deus para você e para mim. Ele escreveu: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a sua riqueza na glória, em Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Sendo Jesus o Salvador, você tem, e todos os crentes, a promessa da provisão para todas as suas necessidades reais. Você pode sempre contar com Deus para suprir tudo o que se requer para poder sustentá-lo. Por enquanto, até aqui. Depois faz a parte 3. Tchau. Paz.